Fala pessoal, beleza? E aí pessoal, chegaram os dissipadores que vão ser colocados nesse amplificador aqui. Vou começar a fazer a montagem dele e fazer os testes dos amplificadores para vocês verem funcionando. E nesse vídeo aqui também eu vou aproveitar e vou falar sobre polarização de transistores BJT, tá certo, gente? Então vamos lá. Pessoal, o calcanhar de Aquiles de muitos técnicos projetistas para fazer projetos é o cálculo para fazer polarização de transistores, ok? Então é um assunto que precisa ser feito muito cálculo, precisa ter bagagem de eletrônica, então não é para o dia, para a noite que vocês vão conseguir a fazer uma polarização corretamente, principalmente na região linear é que a gente utiliza em amplificadores. Mas vocês não desanimem, porque o estudo é fácil, ok? Mas precisa ser praticado. Não adianta você tentar fazer uma coisa sem ter o embasamento técnico e teórico para ter um ponto de apoio para iniciar o seu projeto. Então a polarização é uma etapa importantíssima para todas as etapas do amplificador, ok? A gente vai fazer uma análise simplória nesse vídeo, mas aqueles que querem continuar a estudar sobre projetos de amplificadores, a PWT está lançando um curso de projetos de amplificadores AB para vocês que querem enveredar em área de projeto ou querem se tornar um técnico diferenciado no mercado, capaz de melhorar alguns amplificadores do mercado em relação à sua composição. Nós sabemos que os amplificadores eles têm uma limitação já feita de propósito, para realmente você ter um baixo custo do projeto e você ter lucro. Mas as pessoas que utilizam amplificadores de potência para sonorizações de grandes ambientes precisam ter amplificadores confiáveis e realmente que funcione e não dê problema na hora de estar fazendo uma sonorização desse porte. Então eu sugiro para as pessoas que fazem manutenção de amplificadores que estudem sobre polarização, conheçam as vertentes, né, de projeto para você poder mexer no seu amplificador, não somente consertá-lo, mas melhorar em determinados aspectos, que às vezes chega um amplificador de classe G ou H e não tem peça para fazer manutenção. Simplesmente você pode fazer um arranjo e transformar esse amplificador, que é classe G ou classe H, em um amplificador puramente AB, né? Todos nós sabemos que o amplificador de classe G ou H são amplificadores de classe AB, né? E que vão funcionar corretamente você desabilitando o circuito de alimentação por degrau, né? No caso dos amplificadores de classe G e H. Então, gente, a polarização é entendida para que você tenha um transistor funcionando corretamente e que ele realmente atinja o objetivo que você propôs no seu projeto. Então você precisa entender que os transistores de BJT ele tem relações básicas que você precisa ter uma visão bem simples de como ele funciona, ok? Então nós temos aqui nas relações na tensão de base emissor, que todos já conhecem. Vou mostrar para vocês aqui. Base emissor. E temos essa aqui é a tensão, tá, gente? Entre base emissor e a corrente de emissor, ok? Temos também a corrente de coletor. E temos o beta, né, que é o ganho do transistor, ok? Então nós temos 4 informações iniciais, tá? Sabendo que o VBE
de um transistor é 0,7 para um transistor de silício. A corrente de emissor é igual ao ganho, né? Mais 1, vezes a corrente da base, que é igual à corrente do coletor. Ok? Aqui é símbolo, gente, é igual ou aproximado, tá? E C é igual ao beta vezes a corrente de base, ok? Então esses são os primeiros dados que a gente precisa ter para fazer a polarização de um transistor. Nada adianta se a gente conhece matemática e não sabe aplicar a matemática. Então a gente precisa ter interpretações em português. No livro de Malvino, é um livro que eu indico para vocês estudarem. Se eu não me engano, tenho 2 ou 3 volumes, onde você pode fazer exercícios de polarização em determinadas classes de amplificador, em determinadas configurações de polarização e aprender a polarizar. Então, você sabendo polarizar, você já está com 80% do serviço garantido na feitura de projetos de amplificador, tá, gente? Uma outra informação que é interessante vocês terem conhecimento é que nós temos 3 regiões no transistor BJT, ok? Também temos no MOSFET e no SFET. Então são 3 regiões básicas de funcionamento e operação de um transistor. A primeira é a que nos interessa, que é a operação na área linear, que é uma área ativa. Para isso, na configuração do BJT, você precisa ter na junção base e emissor, na região base e emissor, que é o nosso VBE, precisa estar polarizado diretamente. E na junção base-coletor, polarizado reversamente. Nós sabemos que a relação das resistências e correntes no sistema do transistor é que vai deixar ele funcionando corretamente. As pessoas normalmente, né, falam sobre bias, né? Então, o que é bias? Bias é equivalente à polarização, ou seja, quando você faz um ajuste de bias, você faz um ajuste de polarização. Correto, pessoal? Então, o termo de bias é polarizar. Biasing. Então, essa forma, essa nomenclatura que está em inglês, ela foi feita para poder as pessoas que falam nessa língua poderem compreender a polarização das etapas do amplificador, ou seja, todas as etapas do amplificador têm a sua polarização, ou seja, tem seu ajuste de bias. No caso, tem ajuste de bias fixos e aqueles que fazem a variação através de trimpotes, ok? Então vamos lá. Temos a região de corte do transistor, onde ele está sem operação. Então, para isso, para estar em corte, eu preciso ter na junção base emissor uma polarização, uma junção polarizada reversamente, e assim como na base coletor polarizada reversamente. Nesse estado, o transistor vai estar desligado. Operação em saturação. Junção base-emissor polarizada diretamente e junção base-coletor polarizada diretamente. Nestes 2 casos aqui, gente, eles são utilizados muito em portas lógicas, tá? Onde você permite dizer que o amplificador, que a porta lógica está em modo 0 e 1, ok? Então, nós temos várias configurações de porta lógicas que é baseado nesse conceito de polarização dos transistores, ok? Esse aqui é um exemplo simples de um amplificador, né? Um circuito completo de corrente contínua e corrente alternada, onde você tem aqui a corrente alternada entrando para excitar a base, ok? E aqui você tem um capacitor de saída, ou seja, entra alternada e sai alternada, manipulada pela tensão e corrente no transistor, que é a verdadeira amplificação, ou seja, um sinal de baixo
se torna alto, ok? Aqui é o VBE, né? E a gente vai fazer uma análise de circuito propriamente dita de polarização para vocês compreenderem. Então, passo a passo, nós temos duas malhas para analisar. A primeira malha é a malha base emissor, ok? Ok? Então aqui são as contas que a gente precisa fazer. Claro que existe outras fórmulas para serem feito isso, mas todas são baseadas em lei de Ohms, tá? Lembrando sempre que nesse estado aqui, o nosso VBE é 0,07, porque é um diodo de silício, é um transistor NPN. Então, essa aqui é a forma de polarizar na malha, polarizar a malha entre base e emissor. A outra malha que a gente tem que analisar é a malha coletor-emissor, correto? Então, a corrente circula nesse sentido, do positivo para o negativo, ok? Bom, como é que eu vou fazer a polarização desse estágio de amplificação? Amplificador simples. A gente estipula alguns valores, né? É claro que com a prática você vai estipular valores bem próximos e vai fazer o cálculo das correntes, das tensões, baseado nas resistores que você inseriu aqui. No caso, eu estou colocando aqui, ó, resistores baseado num beta de 100. Eu botei resistores parecidos, né? Com a diferença decimal do ganho, ou seja, eu botei 220K e 2.2K, ok? Então eu fiz aqui uma relação com o beta do transistor. É evidente que você, para fazer esse cálculo, na realidade você vai precisar ter o datasheet do transistor que você analisou. Então, gente, a polarização, você aprendendo a polarizar um transistor, você vai começar a entender o funcionamento de um amplificador, ok? Então não adianta você fazer projeto e ficar tentando usar o simulador como forma de colocá-lo para funcionar, que é a primeira forma que você tem que fazer do amplificador, é fazer as contas na mão, ou seja, você precisa partir de um ponto que eu sempre digo. Você precisa fazer uma relação, vou escrever para vocês aqui, o que você tem em mente, qual amplificador que você quer, tá? Então, o que você precisa saber? A impedância que o amplificador vai trabalhar. Você vai pegar a impedância sempre mínima, vamos estipular que seja 4 ohms. Vamos estipular que a potência do amplificador, eu falo a potência em áudio, tá, gente? Vamos supor que eu quero uma potência de 100 watts. Então esses são os dois parâmetros iniciais que eu vou utilizar para fazer o projeto. Utilizando esses dois parâmetros, o que vai acontecer? Eu vou pegar mais os dois outros parâmetros, que é a corrente de consumo do amplificador, aí no caso a corrente total, e a tensão que eu preciso para atender a essa potência, a essa impedância. Então esses aí são os passos iniciais para fazer um projeto de amplificador. Então após você estipulando essas informações, você vai escolher a topologia que mais lhe agrada ou que atenda de melhor forma o seu projeto, ok? Então baseado nisso, você vai saber qual a impedância de entrada e vai calcular a impedância de saída, ok? Sabendo-se que a impedância de saída já foi informada, 4 ohms, basta agora você utilizar os cálculos baseados nos betas, nos ganhos do amplificador, para que você comece a saber qual a impedância de entrada que você vai estipular do seu amplificador. Então a gente sabe que o amplificador vai receber uma tensão de até de 1 volt e vai sair, no caso aqui, uma tensão de 20 volts, ok?
Então, o que aconteceu aqui? O amplificador tem que ter um ganho de 20 vezes. Ok? Então, esse ganho aqui é que você vai precisar para calcular o seu sistema de amplificação, onde você vai informar na sua topologia as etapas, né? A etapa de entrada, a etapa intermediária, certo? Vamos botar aqui do meio, intermediária, e a etapa de saída. Então aqui eu fico o quê? A primeira amplificação, onde você tem um ganho X, aqui você tem um ganho Y, e aqui você tem um ganho Z. Então essas três etapas, você analisando em projeto, você vai observar que é nessa etapa aqui onde ocorre o maior ganho do amplificador, ok? Então feito isso, você vai fazer a montagem do circuito, o esqueleto do seu amplificador. Aí sim vale a pena você utilizar o Multisim ou LT Spice para fazer a sua análise, porque com isso você vai ganhar tempo de projeto, você vai estipular valores, não vai precisar ficar trocando os valores toda hora do seu projeto, porque o próprio sistema vai calcular. Lembrando que os cálculos executados por esse programa não são cálculos precisos, eles são baseados em peças imaginárias com valores imaginários, sendo que os valores são reais. Ou seja, você pode achar nesse resistor aqui, dizer que ele é 2.2 no simulador, ele vai saber que é 2.2K. Mas na realidade ele pode ser 2.1 ou 2.3K. Então existe a variação, a tolerância de cada componente. Tá, gente? Então, qual é o ganho que você tem fazendo a polarização correta? Você vai estipular os valores, ou seja, não vai ser nada feito aleatória no programa Multisim ou no LT Spice. Então você vai fazer a simulação, ela sendo congruente com os objetivos que você estipula. E lembrando uma coisa, gente, o transistor ele modifica o seu beta com a temperatura ambiente. Então é por isso que em cálculos com esses programas vocês não têm o valor exato de o ponto de funcionamento correto. Então, feito essa primeira análise funcionando o seu amplificador, você vai precisar fazer a depuração do seu amplificador, que eu chamo de uma etapa crítica, porque você vai, é nessa etapa onde você vai fazer os ajustes do seu amplificador baseado nas premissas iniciais que você estipulou de projeto, ou seja, a distorção harmônica, os harmônicos que ele vai ter melhor desempenho, vai ser baseado justamente na qualidade dos componentes que é utilizado no seu projeto. Então, para isso, você tem uma faixa de tolerância onde você pode ajustar em projeto para ter o melhor resultado possível do seu amplificador, correto? Então, se for um amplificador para uso corriqueiro, você vai precisar, evidente, de ter uma relação econômica, né, de viabilidade técnica, que a gente chama, ou seja, se o projeto ele é viável economicamente e se ele vai atingir o 100%, você aplicando 30% de energia, ou seja, a energia de pensamento, de desenvolvimento. Porque se for para atingir os outros 30% com 70%, o projeto já se tornou inviável. Então existe uma relação numérica que você tem que apreciar e tem que desenvolver uma metodologia em projeto. Então, gente, projetar não é uma coisa simples. Parece até simples. As pessoas pegam um amplificador já pronto e fazem as melhorias. Isso não é projeto. Isso aí é fazer uma depuração do projeto. Projetar é você calcular, ok? Só que o que acontece? A maioria dos circuitos já estão calculados. Então, para que você vai perder seu tempo recalculando uma coisa que já está pronta? Então, você admite, baseado nas tensões de operação, na topologia que você adotou, a melhor performance para ter um amplificador com custo que vale a pena a produção dele, ok? Então, é por isso que existe uma diferença entre amplificadores comerciais, aquele que você vai na prateleira lá e compra, e aqueles amplificadores que são feitos por placa, né?
são desenvolvidos para ter o melhor desempenho possível. Nesse interstício, o que acontece? O projetista ele gasta mais tempo em depurar o amplificador, otimização, e com isso você tem um amplificador de melhor performance. Com isso, eleva-se o preço dos amplificadores, ok? Então, quando vocês compram um amplificador aqui da PWT, existe o investimento em tempo de projeto, que isso você não consegue diluir fabricando 4, 5, 6 amplificadores. Você vai começar a diluir esse custo se você produzir 1000 peças, 2000 peças e aí em diante, ter uma rotatividade. Então, a primeira coisa que tem que ser paga em um projetista é o tempo que ele utiliza em projeto, ok? Então, as pessoas que gostam aí de pegar um amplificador e depurar, isso aí, gente, eu chamo de uma cachaça, porque é o que a gente aprende a fazer de melhor fazendo o dever de casa. É evidente que aprender a polarizar, para quem não sabe projetar, é o início de qualquer tipo de atividade ser feita no amplificador. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui, um circuito simples, on-off. Então, existe a forma errada de se ligar, no caso aqui um relé, e a forma correta. Isso aqui são conceitos baseados em polarização. Então, quem estuda polarização vai saber que a forma correta de ligar um relé é essa aqui, que você vai ter o quê? Com a pouca tensão aqui, pouca corrente aqui, você vai acionar uma carga qualquer. E nesse aqui, você vai precisar de uma tensão igual ou maior aplicada no relé para ativar o seu sistema, tá? O seu circuito. Graças ao quê? Ao sistema de polarização. No caso, VBE aqui é 0,7, mas você vai somar aqui, ó, com a tensão que existe na bobina. Então, com isso, você vai precisar aplicar na base uma corrente maior com a tensão maior. Então, se você aplicar aqui, nesse caso aqui, o relé for um relé de 12 volts, você aplicar aqui 13 volts aqui, nesse sistema. Então, tem a perda aqui da junção, que é 0,7. Então, você vai ter aqui em torno mais ou menos de 12,3 volts em cima do relé. Claro que vai ter a carga do relé, né, que é um resistor, e vai dar uma queda de tensão. Então, com isso, você vai aplicar uma corrente nesse circuito aqui, e você aplicando essa corrente aqui, você precisa de maior corrente aqui. Então, como a relação do VBE é diferente, se você não aplicar aqui uma tensão igual ou um pouco maior do que 13 volts, você não vai acionar o relé adequadamente, correto? Então, vamos supor, nesse ponto aqui, eu vou fazer uma medição. Vou botar aqui um multímetro. Vamos botar aqui um multímetro aqui, para medir a tensão. Então, se eu aplicar aqui 15 volts e aplicar 5 volts aqui nesse resistor, sendo que o resistor está calculado com uma corrente, ele vai ter nesse ponto aqui menos 0,7, vai ter o que? 4,3 volts. Então não vai acionar o relé. Para acionar o relé de 12 volts, eu tenho que ter uma tensão aqui de pelo menos 13 volts. Corrente calculada, baseado na carga, por isso que você tem que fazer análise de malha. Você vai ter aqui 12,3 volts que vai acionar o relé. Nesse circuito aqui, ele vai funcionar? Vai, nessa circunstância. Porém, essa polarização aqui não é uma polarização correta. Nesse caso aqui, que é a polarização correta, você vai observar que o VBE é 0,7. Mas aqui ele não tem a diferença de tensão como tinha aqui. Ou seja, se eu tiver aqui, ó, 15 volts, correto? Se eu tiver 15 volts, ele vai bater aqui 0,7, vai estar circulando aqui 14,3 volts. E a tensão aqui, se eu colocar qualquer tensão acima de 0,7 volts, vai acionar o meu circuito, porque eu vou vencer o meu VBE.
correto? Tipo 0,8 aqui, eu vou ter uma tensão de 14,3 volts aqui, que vai acionar meu relé tranquilamente. Então, pessoal, essa aí é a forma que você tem de trabalhar, né? O início de qualquer tipo de projeto é você conhecer a eletrônica na sua totalidade. Então não adianta você querer fazer uma coisa que você não tem a base matemática para realizar. Então você vai ser aquela pessoa chamada trocador de peça. O nosso curso de projeto é para os técnicos que desenvolvem a manutenção e querem melhorar o desempenho dos amplificadores, ok? Ou queira reduzir a impedância de saída, ou queira aumentar o número de transistores, fazer o que tem que ser feito. Que normalmente existe uma folga matemática em todos os amplificadores que pode ser aproveitada, né? Até desabilitando um circuito limitador. Então, pessoal, o vídeo de hoje é para mostrar para vocês a importância de se saber polarização em um determinado circuito, ou em todos, né, que for executar com transistores de BJT, e você ter um resultado, o melhor resultado possível. Então é isso aí, pessoal. Fique com Deus aí, um abraço. Quem gostou do vídeo, dá aquele like para dar força. Qualquer dúvida, faça seu comentário. Se eu prontamente tiver visto aí seu comentário e puder lhe atender, prontamente eu vou fazê-lo. Então é isso aí, pessoal. Um abraço e até a próxima.